Olá, novamente aqui com vocês, mesma roupa, uniforme. Queria falar com vocês hoje sobre uma coisa que também me perturba bastante e me perturbou desde o início, que é a conversão. Deixa eu botar os óculos, senão eu não consigo me enxergar. Como assim, como que é a conversão? O motivo que te levou a se converter. E o que você fez dali em diante? Existem vários motivos que uma pessoa pode se converter. Uma grande maioria deles é porque a pessoa está passando por um sofrimento, um deserto, uma decepção, e o Espírito Santo toca no coração e a gente se converte. Outras vezes é que a gente está passando pela mesma decepção, pelo mesmo deserto, e um amigo fala contigo. Outras vezes é que você está passando por nada, mas você vê tanta gente sendo abençoada, né, supostamente, e você decide se converter para fazer parte do grupo dos abençoados. Tem gente que se converte por interesse. Tem gente que se converte sem interesse. Mas de um modo ou de outro, a gente tem algum tipo de interesse. Interesse de seguir a Deus, interesse de seguir a Jesus, interesse em conhecer mais. E muitas vezes a gente é convertido simplesmente porque o amigo falou tanto com você, falou tanto com você, falou tanto com você, que você foi na igreja, não tinha nenhuma crença, não tinha nada, e simplesmente resolveu se converter. Tem um pastor, eu não, como sempre não vou mencionar o nome, eu assisti um vídeo dele recentemente, na qual ele enumera os motivos que muitas pessoas se convertem, e motivos esses que acabam sendo prejudiciais à pessoa e prejudiciais à igreja, porque são motivos interesseiros, né? São motivos de querer mais, são motivos de ganância, são motivos de resolver um problema. E muitas dessas pessoas, elas têm duas vertentes. Elas resolvem o problema e abandonam, né? O problema está resolvido. E não é assim que deve funcionar, porque eu te garanto que vai vir outro, entendeu? Porque mesmo que você não abandonar, vai vir outros, né? Jesus falou isso. O diabo não se importa com aquele que é dele, o diabo se importa com aquele que está mudando, que está se convertendo. Então é desse que ele vai atrás, é da gente que ele vai atrás. Tem gente que se importa por ganância, por querer mais, por querer achar que Deus vai dar riquezas e faz contribuições, às vezes até absurdas, porque é dito que você vai receber em dobro, ou em triplo, ou tudo mais. Quando na realidade você só vai receber alguma coisa quando você doar sem a menor intenção. Que você doar porque você sentiu vontade, independente do que for. E essa preocupação me traz porque muita gente se decepciona, porque ela se converte, ela ora, ela reza, ela chora, e ela começa a seguir uma série de pastores, também não vou mencionar nomes, que para mim não seriam pastores, porque não estão te ensinando nada. Não estão te ensinando o Evangelho. Às vezes você se converte, nem o Evangelho você lê direito. É como se você estivesse lendo o jornal da tarde, né? Sem prestar atenção. Eu sei que é muito difícil,
porque a gente não sabe nem as versões que a gente vai ler e tem versões com palavras complicadas que a gente não entende, mas aí que vem o interesse de você procurar no dicionário ou não, ou você procurar alguém que você ou conheça, ou que esteja na internet, que pelas palavras que ele diz, você vê que ele está falando a verdade, né? Porque é muito fácil você pegar e escutar o que alguém está te dizendo e consultar o Evangelho, consultar a Bíblia para ver se realmente é aquilo, né? Eu recentemente ouvi um pastor falando que José foi esquecido na prisão pelo copeiro porque ele confiou no homem. Ele não confiou no homem, ele fez um pedido. Quem fez o copeiro esquecer José foi Deus, porque não era o momento certo. Vamos dizer assim, se o copeiro tivesse se lembrado de José, chegado lá e falado com o faraó, o que José poderia ser? Algum conselheiro ou auxiliar de copeiro? Não era isso. José não estava pronto ainda. E a gente só vai para frente quando a gente está pronto, né? Deus dá um passo, a gente dá um passo. Mas muita gente se converte esperando solucionar problemas. E às vezes a solução do problema não é a solução do problema em si, mas é a solução do que tem dentro de você que causou esse problema. Então, a árvore não vai ficar florida, você não vai ganhar o carro novo, a sua mulher não vai lhe tratar melhor, entendeu? Ou a sua sogra não vai lhe tratar melhor, ou você não vai se sentir melhor, às vezes com o pecado que você cometeu. É claro que quando você se converte, seus pecados são perdoados, mas como eles estão na carne, eles não são esquecidos, né? Então a gente vem sempre com aquela desculpa de eu fui perdoado, eu fui perdoado. Esses dias escutei uma história de uma mulher que demitiu 600 pessoas e disse que estava salva, que não estava se importando porque ela já tinha aceitado Cristo. Acontece, né? São os absurdos da vida. E minha preocupação com as pessoas que são recentemente convertidas é essa. Ela se converte esperando algo, quando na realidade não é você que deve esperar algo, é Deus que deve esperar algo de você, é Jesus que deve esperar algo de você, você que tem que dar aquele passo, você que tem que demonstrar aquele interesse. E vou repetir, como eu repeti no outro vídeo, houve dados de que nós somos 60 milhões, um exemplo de evangélicos, e deveríamos ser 120 milhões, mas 60 milhões para cada um convertido, um abandona a fé. E por que ele abandona a fé? Ele abandona a fé porque talvez ele achou que ele se convertesse, o mundo estaria uma maravilha. Que ele ia se converter, que ele ia ficar rico, que ele ia se converter, que as bênçãos de Deus trariam fortuna e maravilha e tranquilidade e essas coisas assim. Eu recentemente assisti um vídeo, não vou mencionar nome, em que a pessoa fala de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos na vida, e que a vida só fica numa linha reta quando você morre, né? Tem partes que eu concordo, tem partes que eu não concordo. Concordei porque no final, graças a Deus, ele mencionou a Deus. Mas o que a gente tem que se lembrar que a gente está se convertendo não é para ganhar alguma coisa, é para dar alguma coisa. É para dar alguma coisa que faltou a vida inteira na gente, que a gente não deu e que trouxe a gente para esse problema. É para a gente começar a se importar com coisas que a gente não se importava antes e que trouxe a gente para onde a gente está. É como se a gente usasse um GPS com defeito, né?
Porque na realidade Deus chama a atenção de você várias vezes e você tem a opção de escutar ou de não escutar. Deus chamou minha atenção várias vezes nesses 60 e poucos anos e eu começava a prestar atenção e eu me desviava. Não vou botar a culpa no diabo, eu não vou botar a culpa nas outras pessoas, eu vou botar a culpa em mim. Por quê? Porque fui eu que permiti ser desviado. Se eu não tivesse prestado atenção, se eu não tivesse seguido aquele caminho, eu não teria me desviado, né? Eu tive uma experiência com Jesus visual. Quando eu era muito novo, eu devia ter uns 4 anos, que foi antes de eu mudar, em que uma pessoa que trabalhava lá em casa, que na realidade a gente não chamava nem de empregada, era como se fosse uma mãe também, me levou numa igreja. Eu até hoje estou tentando descobrir que igreja é essa, mas eu sei que era uma igreja grande, e eu vi a figura de Cristo coberta com um pano transparente, estava todo roxo, crucificado na cruz, e meu primeiro sentimento foi de que eu me lembrava de ouvir dela, de falar que Cristo era tão bom, que Cristo era tão bom, que me deu vontade de correr, mesmo tendo 4 anos de idade, e tirar aquele homem da cruz. Eu não entendia o motivo. E por muitos anos na minha juventude, eu pensava como cientista maluco, se eu pudesse voltar no passado e salvar Jesus. Quando na realidade, a única pessoa que podia salvar Jesus foi a pessoa que mandou ele fazer o que ele fez. Ele pediu 3 vezes, 3 vezes lhe foi negado, e ele aceitou, aprendeu a obedecer e passou horrores, horrores, verdadeiros horrores. A gente fica vendo esses filmezinhos de Jesus, e quando chega nessa cena da crucificação é uma coisa muito leve. Você não tem ideia do que os romanos faziam naquela época, da tortura que os romanos faziam naquela época. Eu entendo Jesus como homem, né? Que ele era homem naquele momento. O Espírito Santo que estava guiando ele. O sofrimento que levou ele a suar sangue. O medo, com toda a fé em Deus, o medo da dor, o medo do sofrimento, o medo de tudo. E ele venceu esse medo, por isso que ele diz que ele venceu o mundo. E eu vejo essas pessoas abandonando a fé simplesmente porque o desejo pequeno não foi cumprido, o apartamento novo não veio, o carro não veio, ou a doença não passou, ou o câncer não melhorou, ou... Aí o outro vem dizer que é falta de fé, que não é, que é isso, falta de oração. Não é bem assim, não é bem assim. Tem coisas na vida que a gente vai ter que passar, não importa o que, porque é o desejo de Deus e tem um motivo atrás disso. Você entendeu? Tem um motivo atrás disso. Tem algum aprendizado atrás disso que lhe é oculto. Porque se lhe fosse dito, você poderia tomar outra atitude. Se você soubesse de tudo que ia acontecer com você, entendeu? Você podia tomar alguma atitude. Eu, quando era jovem e pensava em Cristo e tinha sonhos, sempre aparecia alguma coisa que me desviava e eu, desculpa o termo, burro, né? Sempre à procura, né? À procura de Jesus em lugares em que Jesus não estava. Fui budismo, mantos amarelos, espiritismo, e me decepcionei com todas essas áreas, sabe? Porque eu via que não era bem aquilo, não era bem aquilo. Então, como judeu de origem, minha origem é judaica, hoje eu sou evangélico, pode ser dizer, não sei como é que se chama, né? Eu acabava sendo também envolvido por meus avós e pelas festas judaicas e pela negação de Cristo, mas porque eu nunca li a Bíblia.
Eu nunca li a Bíblia, eu nunca li Isaías, eu nunca li os pequenos e grandes profetas. E, como Jesus diz, as pessoas que estão aqui na minha época, elas veem, né? Elas têm olhos, mas não veem, ela tem ouvidos, mas não escuta, porque se fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas Jesus não nasceu em Nazaré e deveria ser muito fácil você descobrir isso naquela época, como rabino ou não, porque você tinha todos os relatórios e você sabe que na época, com a idade que Jesus tinha, ele não podia ter nascido em Nazaré, porque o pai dele era de Belém. Então ele teve que viajar para Belém, mas isso foi ignorado. Tem passagens na Bíblia que diz que ele ia ser conhecido como Nazareno, e ele era conhecido como Nazareno, mas isso foi ignorado. A gente falava, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Por que não? Por que não pode vir uma coisa boa do Nordeste? Por que não pode vir uma coisa boa da Índia? Por que não pode vir uma coisa boa de uma ilha pequenininha ou de uma favela? Claro que pode vir. Entendeu? Então é porque era tudo para acontecer, como é para acontecer com você. Se Deus quiser fazer um milagre, Ele vai fazer. Ele fez comigo. Ele fez um milagre comigo. Não foi rápido, demorou, mas Ele fez um milagre. Mas Ele está sempre te testando. Então você tem que entender que talvez aquele milagre te ajudou, mas não quer dizer que o milagre vai ser um milagre completo, que a sua vida vai mudar a 100%, porque você não está preparado para isso. É igual eu estou falando com vocês aqui, falo demais, eu não estou falando por script, eu estou falando do coração, eu estou falando, sei lá, o Espírito Santo me dizendo para dizer isso. E a mensagem seria essa. Não importa o que aconteça, se você se converteu pelos bons motivos, se as coisas que você esperava que acontecesse e não aconteceu ainda, tenha paciência, tenha fé. Mas antes de tudo, vai estudar. Não fique escutando o Evangelho sem tentar escutar o Evangelho. Tem passagens no Evangelho que representam coisas que você só vai entender se você estudar, e se você não achar alguém que conheça e que te diga isso, você nunca vai descobrir, entendeu? É igual o bom samaritano. Muita gente escuta e vê e lê a passagem do bom samaritano e passa anos na igreja escutando a mesma passagem e não presta atenção que é a descrição exata da vida de Cristo. É uma parábola que é a descrição exata da vida de Cristo. Passaram várias pessoas que poderiam ter ajudado, mas quem passou e ajudou foi um samaritano, um cara que era odiado pelos judeus, né? Existe um motivo para esse ódio, mas não é justificável. É uma questão da Babilônia, isso é só estudar a história. Mas foi o samaritano que parou, que curou as feridas, que botou o vinho. Foi o odiado, foi o rejeitado que fez isso. Foi o rejeitado que botou ele em cima e carregou e levou e deixou num hotel da época, pagou e disse ao hoteleiro: cuida dele até ele ficar bem. Eu vou voltar e quando eu voltar eu vou te pagar tudo que for devido. E me contaram, esse pastor que é muito bom, o significado real da história. Aquilo é a vida de Jesus. Ele estava descrevendo o que ia acontecer com ele. Ele vinha, ele curava os doentes, ele ajudava os doentes, ele ia levar esses doentes para as mãos do Espírito Santo, que ia cuidar dessas pessoas e que ia fazer a fé crescer e que ia fazer com que ele fosse melhor e tivesse melhor quando ele viesse, né? Outra coisa que eu vou mencionar, mas não vou mencionar nesse vídeo, só vou citar, é a igreja desunida, né? Porque é assim que um general ganha uma batalha, ele divide as forças do inimigo.
ele manda pequenos pelotões para diversos lugares para demonstrar que as forças dele são grandes, e você começa a dividir suas forças, e quanto mais você divide suas forças, mais fraco você fica, e você de repente, quando vai ver, você está com um ataque gigantesco na sua frente. Só estude a Guerra do Vietnã, era assim que era feito, entendeu? Dividir forças, atacar em vários flancos, em vários lugares ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que eu vejo hoje na igreja. Eu sou da Igreja Universal, eu sou da Igreja Adventista, eu sou da Igreja Batista, eu sou da Igreja disso, e se chegou à conclusão de que no cerne todo mundo concorda, mas que tem que ter tolerância, mas que tem que ter isso. Mas na realidade, se você notar, não é o corpo de Cristo. A igreja não está unida. E se a igreja não está unida, nós mesmos, dependendo de como fomos convertidos, de como esse pastor falou com a gente, ou de como ele pregou o evangelho, a gente não vai estar dividido. Você entendeu? Então, não espere nada. Não espere nada em troca daquilo que você dá. Se você der uma esmola, dê uma esmola do coração, não espere nada. Agradeça a Deus a oportunidade de você ter dado aquela esmola. Agradeça a Deus a oportunidade de você poder ter ajudado aquela pessoa. Agradeça a oportunidade de você poder salvar aquela vida. Não espere nada de Deus. Se Deus achar que você merece, Ele vai te dar tudo que você merece. Às vezes você nem merece e Ele vai te dar, por causa da graça. E não esqueça de uma coisa que é muito importante. Jesus não aboliu as leis. As leis continuam aí. Na realidade, Ele fez as leis mais rígidas. O que Ele aboliu foi certas leis religiosas levíticas, porque houve o chamado mudança de sacerdote. Por isso que se diz Melquisedeque, né? Então, certas leis sacerdotais não faziam mais sentido, já que o grande sacrifício, do que a ovelha mais pura, do que o sacrifício mais puro que podia ter sido feito, foi feito. Ele é o novo sacerdote. E ele não facilitou, entendeu? Antigamente ele dizia, se dizia na lei, né? Ame os seus amigos, destrua os seus inimigos. Ele mudou isso por uma coisa que hoje é muito mais difícil de você fazer, até ame os seus inimigos como você ama os seus amigos. Entendeu? Ele falava não, era dito não cobiçar a mulher do próximo ou trair com a mulher do próximo, e ele falava que e Jesus fala que só de olhar e ter a sensação do desejo você já está traindo. É muito fácil a gente pecar, a gente é uma carne pecadora. A gente é feito de carne, alma e espírito. E tanto a alma quanto a carne é pecador e o espírito se enfraquece. E a gente se deixa levar muito facilmente, porque é muito mais fácil, né? É muito mais fácil isso. Às vezes a gente vê gente e a gente fica pensando, puxa, por que Deus abençoou aquela pessoa? Ela é milionária, tem barcos, tem tudo, tem uma vida maravilhosa. Mas quem te garante que foi Deus que abençoou? Quem te garante que depois ela vai ao paraíso? Porque, lembre disso, o que o diabo ofereceu a Jesus no alto das montanhas no deserto? Ajoelhe-se perante a mim, me sirva, e eu lhe darei todos os reinos da terra. Ou seja, e Jesus respondeu, adorai ao seu Deus, unicamente ao seu Deus, que é o maior amor que a gente tem que ter. Não adorai mais nada. Então tem muita gente que você vê aí, às vezes até falando besteiras, né? Como a Bíblia tem que ser reescrita, modernizada. Desculpa se eu estou mencionando isso, eu ouvi falar que tinha alguém, não sei nem quem foi que falou isso, mas
A Bíblia não tem que ser modernizada, a Bíblia é moderna, a Bíblia é atemporal, a Bíblia ela serve para você em qualquer momento da sua vida, porque ela serve de exemplo. E já estou eu aqui falando 25 minutos. Então, se você se converteu, persista, não abandone, não se decepcione, não se converta esperando 100% de melhora ou 1% de melhora. Dedique o seu amor a Deus. A sua fé é pequena e, como eu disse antes, você vai regando e fazendo ela grande. Quanto maior você fizer, quanto mais confiança você tiver em Deus, melhor as coisas vão ficando para você. Confiança é uma coisa muito importante. Se você for ver o Êxodo, por que o povo sofreu? Falta de confiança. Não era nem a falta de fé, era a falta de confiança em Deus. Deus fez tudo, 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 tudo. Mas cada vez se achava uma coisa para não ter confiança em Deus. Entendeu? Era sempre uma desconfiança. Nunca estava satisfeito com as provas maravilhosas que Deus deu e não deu nunca mais. Você não viu uma nuvem seguir para fazer sombra a você durante o dia, ou uma torre de fogo queimando para iluminar seu caminho à noite, ou um maná caindo do céu para te alimentar, entendeu? O povo deixava Deus muito triste, como um pai às vezes fica triste com o filho, ou uma mãe fica triste com o filho, entendeu? Quando existe uma demonstração de falta de confiança, quando existe algum segredo, alguma coisa assim. Então, confie em Deus. Não fique só parado num pastor, só não. Tente escutar as palavras. Hoje no YouTube você tem várias palavras. Só tome cuidado com aquelas pregações de que tudo é uma maravilha, tudo vai ficar bem, Jesus vai te abençoar e a sua vida vai melhorar. Os famosos coachings famosos, né, de YouTube, né, com milhões e milhões de seguidores, porque é o que a pessoa quer ouvir. A pessoa quer ouvir que ela vai ficar boa, ela não quer ouvir, olha, desculpa, mas Deus está contigo, vai fazer você passar por isso, mas no final vai valer a pena. No final vai valer a pena. Porque nada que o diabo tenha a te oferecer, nada que o mal tenha a te oferecer, vai valer a pena. Pode valer a pena por um pouquinho de tempo, né? Eu vi uma descrição que tinha uma linha amarela infinita, gigantesca, e no meio dessa linha amarela tinha um tracinho vermelho pequeno. E isso representava a nossa vida, esse tracinho vermelho. E eu te pergunto, vale a pena você sacrificar essa linha amarela gigantesca, infinita, por causa desse tracinho vermelho? Não vale a pena você suportar aquele tracinho vermelho, mesmo que você não goste do vermelho, porque você sabe que depois vai vir a linha amarela, e a linha amarela é a linha da bênção, é a linha da glória, é a linha de Deus, é a linha de paz, da verdadeira paz, da paz que nós não temos aqui e raramente temos. Conheço muita gente abençoada que tem momentos ruins. Todo mundo tem. É como Jesus disse, eu venci o mundo. Ele está dizendo que você tem a capacidade de vencer o mundo, de suportar. Então, por favor, eu já estou aqui em 30 minutos de vídeo. Não perca a fé. Estude. Procure conhecer melhor a palavra para você poder entender mais. Procure amar a Deus acima de qualquer coisa, amar a Jesus, o Espírito Santo acima de qualquer coisa. Entendeu? Sabe? Tem hora que você escuta umas vozes e você acha que você está maluco. Não. Se a voz for boa, te dizer uma coisa boa, você não está maluco, né? Você está bem?
Se dizer uma coisa que não combina com o evangelho, aí você tem que tomar cuidado, né? Que Deus abençoe a todos. Desculpa novamente pela mensagem longa. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, contigo, o tempo todo, independente da situação que você esteja. Só não abra as portas para o mal. E essas portas estão em você, estão no seu corpo, estão na sua carne. E se você abrir essas portas para o mal, aí as coisas ficam mais difíceis. Você tem que tentar lutar e fechar essas portas. Quando você sentir, você tem que orar e pedir àquele que pode te ajudar, a te dar forças, a lutar do seu lado, a ter os anjos dele do seu lado para te dar forças e te proteger. Entendeu? Lembre, o anjo lutou uma semana com uma potestade para poder conseguir uma mensagem chegar a Daniel. Não é tão fácil assim quanto você pensa. Um beijo muito grande, que a paz do Senhor, as bênçãos de Jesus, do Espírito Santo, de Deus nosso Pai esteja contigo. Eu amo vocês, estou aprendendo todo dia. Beijão. Tchau.